perguntei para o presidente, os membros da mesa aqui, todos concordaram. Todos, não, pode abrir para o plenário. Eu disse que o critério é de 3, 4, no máximo 5, e isso foi feito com entendimento aqui na mesa. Então, agora eu vou passar a palavra para o presidente para que responda aos questionamentos. Nesse momento, com a palavra, o senhor Carlos Roberto Fortner, presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Obrigado pela palavra, senador. Bom, primeiramente acho que eu vou tentar ser breve para a gente conseguir fechar até às 13 horas, né? Mas o número de perguntas é grande, né? Evidentemente... Só para dizer que depois da sua resposta, os membros da mesa terão direito a 5 minutos para as suas considerações finais. Perfeito, e eu estou à disposição até esgotar o assunto, não tem problema nenhum. Bom, primeiramente, eu acho que tem que deixar claro aqui o seguinte, eu assumi hoje até, né, saiu hoje a nomeação. Então, eu não vou responder por gestões anteriores, eu não posso falar outra coisa. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é importante, até para a gente começar a discussão, né, que é da Sônia, né? A Sônia me mandou uma pergunta aqui dizendo o seguinte: pergunta ao presidente é direta e esperamos uma resposta direta para que fique registrado. O senhor Fortner, sem o S, né, não tem nada a ver com a Petrobras, tá bom? É contra ou a favor da privatização dos Correios? Uma pergunta direta para uma resposta direta, né? Eu estou falando agora como cidadão, né? Cidadão sentado com o broche dos Correios aqui. Eu sou contra a privatização. A empresa Correios e Telégrafos do Brasil é uma empresa que tem um papel de integração nacional. É uma empresa que tem como talvez o símbolo mais próximo dela é a presença em todos os municípios. A existência do carteiro, tem vários deles aqui com a camisa amarela e azul, do veículo amarelo, do carrinho do Sedex, né? Do caminhão, né, andando pelo Brasil, é um sinônimo de cidadania para mim. Agora não lembro quem falou, eu anotei tanta coisa aqui das perguntas que eu vou me perder no meio. Vou tentar responder tudo. Mas quando alguém falou da bandeira do Brasil no ombro do carteiro, é isso mesmo, é cidadania, é presença nacional. Então é uma empresa que não é privatizável. Eu, como cidadão, falando isso, tá certo? Entendo o seguinte, que a empresa ela precisa ser sólida, precisa ser saudável, ela não pode pesar no bolso do contribuinte e ela precisa, sim, prestar o seu serviço público na melhor qualidade possível, de preferência numa qualidade superior a todos os concorrentes. Então, eu não sei se a senhora estava aqui, a senhora chegou a ver aquela apresentação, né? Tá. Quando a gente fala da empresa Correios, sendo um símbolo de integração nacional até, veja que importante essa percepção, né? Se ela integra o país inteiro, se ela está em cada um dos 5.570 municípios, se ela está presente, ainda não está em todos os distritos. Alguém falou de distrito, não está, a gente sabe que não está, né? Precisa ter mais presença nacional, precisa ter mais integração nacional, precisa. Tem distritos, bairros desassistidos? Tem, de fato tem. Daí até o projeto de se passar de 12 mil e poucas agências para 15 mil. Esse redesenho todo prevê exatamente esse tipo de coisa. Eu queria falar um pouquinho, a maioria aqui não me conhece, né? Acho que é importante até para dar o contexto de como eu vejo a empresa, né? Apesar de terem comentado, a gente é contra o senhor, nem entrou, mas já é contra. A minha vida pública ela começou como subprefeito em subprefeituras da periferia de São Paulo. Em subprefeitura de periferia de São Paulo, vocês se imaginam, pior até do que muita cidade pequena no rincão do Nordeste, como a senadora bem falou, né? Eu conheço, sim, o Brasil, conheço o Oiapoque, conheço Chuí, tudo bem, talvez não conheça a ponta leste e oeste, talvez não conheça, norte e sul conheço. Nesses anos em que eu comecei minha vida pública, onde eu fui subprefeito de 3 subprefeituras da grande metrópole de São Paulo, a menor delas tinha 250 mil habitantes, a maior tinha em torno de 350 mil habitantes. E a responsabilidade que vem com isso.
regiões desassistidas, da mesma forma que a gente tem o Brasil com regiões muito desassistidas, né? Então, eu tenho bem claro para mim qual é a importância das pessoas, tá? Eu até costumo dizer, né, que a caneta que eu uso, que é uma caneta Jocar, não estou fazendo propaganda da Jocar, não, uma caneta Jocar, aquela caneta comprada no pregão, a que é mais barata que pior escreve, mas é a caneta que eu uso, tá? Essa caneta, agora fazendo analogia com as subprefeituras onde eu comecei minha vida pública, né? Essa caneta aqui, uma assinatura errada dela implica na mudança da vida de pelo menos 500 mil pessoas. Então, eu gostaria que todo mundo aqui tivesse bem a consciência disso, que eu sei da importância da assinatura na caneta. Tá? Por que 500 mil pessoas? Estamos falando de 106 mil funcionários empregados no Correio. Tem os familiares, né? Então, já vamos chegar aqui, já multiplica por 3, 4, tá certo? E se eu pensar até em todos os agregados, indiretos, todos, eu estou falando de 1 milhão de pessoas fácil. Então, a assinatura dessa caneta aqui, ela pode implicar no futuro de tanta gente quanto grandes capitais do Brasil, né? Então, eu tenho essa consciência, tá? É importante, eu queria deixar isso bem claro para quem não me conhece, que saiba disso, tá? Então, a resposta bem objetiva, bem clara é: eu sou contra. Para que houvesse uma privatização, eu vou entrar um pouquinho no tema privatização, até para falar um pouquinho do que vai responder pergunta de várias perguntas que vieram no meio. Se a empresa, se existe a ameaça de privatização na empresa, e de fato existe, é inegável que exista, uma empresa que dá prejuízos todo ano, né, e foi uma série de prejuízos nisso, foram prejuízos até 2017. Aí eu vou ter que fazer uma pequena correção quando a gente falou da questão da mágica contábil. Não houve mágica contábil. O que houve foi a estrita aderência à legislação contábil desse país. Tá? O lucro que está apontado no balanço de 2017, sim, deu lucro contábil. Tá certo? Não é um lucro operacional ainda, é um lucro contábil. Aí tem todo um monte de regra, não vou entrar no detalhe porque vai ser muito extenso isso, tá? Mas o lucro que está apresentado no balanço de 2017 é sim lucro contábil, é um lucro sólido, mostra uma reversão do rumo que a empresa estava tomando. 2015 foram mais de 2 bilhões de reais de prejuízo, 2016 foram mais de 1,5 bilhão, e aí, felizmente, com todas as iniciativas, com muito sacrifício de todo mundo, sem a menor dúvida, não tem um trabalhador da empresa que não se sacrificou nisso, o mérito também é de todos vocês, claro, chegou-se a um resultado já positivo. E a grande notícia é que agora, para o ano de 2018, a gente já começa a enxergar os primeiros sinais, ainda tímidos, é verdade, os primeiros sinais de lucro operacional. Vocês sabem muito bem que eu entrei na empresa na área financeira, eu fui vice-presidente de Finanças e Controladoria, então os números passaram e continuam passando por mim diariamente. Tá? A empresa estava até agora, no mês de abril, dando prejuízo todo santo mês. Prejuízo não pequeno, prejuízo de 130 milhões de reais por mês. No mês de março, a folha de pagamento do mês de março correu um sério risco de não ser paga. A empresa ia quebrar, a empresa estava quebrada, né? Imagina não pagar a folha de pagamento do mês de março, o problema que seria para as 500 mil pessoas que estão na ponta desta caneta, né? Bom, foram tomadas uma série de medidas. Essas medidas já vêm desde lá de trás. O ex-presidente Guilherme começou as medidas, logicamente que não é mérito meu isso aí. Muitas delas estão em curso, algumas a gente está fazendo ajustes, tá certo? Este projeto, que é a pauta da nossa reunião aqui, este projeto é um projeto de longo prazo. Ele chegou ao grande público através de uma informação na grande mídia, evidentemente. Não fomos nós que colocamos essa notícia, a notícia chegou na grande mídia e causou, sim, um alvoroço. Evidentemente que causou um alvoroço. Eu, se fosse também empregado da empresa, na ponta, na agência, não soubesse o que está acontecendo, claro que causaria um alvoroço. E por este motivo mesmo é que eu respondo já a pergunta de por que era sigiloso. Né? Agora estou até perdido aqui, tem tanta pergunta. Mas por que era sigiloso? Era sigiloso porque, primeiro, é um estudo que não está concluído.
O estudo não está longe de estar concluído. Qualquer agência que vier a ser desativada, eu pedi para o vice-presidente Cristiano aqui, quando ele me apresentou a primeira lista, eu mesmo pedi, Carlos, cidadão Carlos, eu não estou convencido das razões do fechamento de nenhuma dessas agências. Vamos aprofundar o estudo. Né? E como eu falei, a primeira lista que tinha lá atrás era da ordem de 700 agências. Né? Aí baixou para 600, baixou para 500, no fim o que saiu na mídia foi de 513, hoje já está em menos. Eu pedi que esse estudo todo fosse, ao ser aprofundado, ele fosse dividido em etapas. Primeira etapa seria, eu quero saber das agências próprias que podem atender agências próprias próximas. Tem o caso lá de Copacabana, por exemplo, tem acho que 5, são 7 agências que tem lá, né? São 5 próprias, 2 franqueadas, alguma coisa assim. 7 agências em Copacabana. É desnecessário ter uma agência a 50 metros da outra. Uma agência pode ocupar outra, pode absorver o trabalho da outra, pode perfeitamente, com benefícios para a empresa. Então, voltando, quando eu falei ali que em março a gente correu o risco de não conseguir pagar a folha de pagamento, e aí não sou eu que falo, são os números. Quem for sentar na minha cadeira de vice-presidente que eu desocupei hoje, né? Quem sentar lá ou quem antecedeu, os números são aqueles. Não tem mágica nisso, não existe mágica nenhuma. Pelo contrário, os números apontavam em março que o risco era enorme. Teve um dia em que a empresa teve em caixa disponível, deixa eu colocar diferente essa frase, a empresa precisa de capital de giro por mês, senador, 2 bilhões de reais é o que eu preciso de capital de giro. A empresa precisa disso para ela sobreviver, para ela estar saudável. 2 bilhões de reais para virar o mês. Pagar a folha de pagamento, pagar benefícios, pagar as despesas operacionais, assim por diante. Um determinado dia do mês passado teve 7. Tinha precisado de 2 bilhões, teve 7 milhões de reais em um determinado dia. 7 milhões de reais disponíveis no caixa. Né? Lógico, pagou? Alguém ficou sem receber folha de pagamento no dia? Não, ninguém. Né? Isso aí é sagrado. Isso é a primeira coisa que a gente faz para pagar todos os funcionários rigorosamente dentro do prazo. Né? Ninguém vai ficar sem o salário. Então, todo esse esforço, todo esse trabalho, onde esse redesenho, esse projeto de redesenho de agência se insere, todo ele prevê o quê? Prevê deixar a empresa sólida, recuperar a empresa. A empresa sofreu muito nos últimos anos. Teve aquela retirada, aquela antecipação de dividendos. Nós mesmos assinamos lá na presidência um pedido para o Tesouro devolver 6 bilhões de reais. Vai conseguir receber? Não sei, acho que não vai. Imagina, como é que eu faço uma conta lá, peço 6 bilhões de reais. Quando eu vim para Brasília há 2 anos, o meu primeiro trabalho foi no Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicação, na parte de finanças também. Né? E logo numa das primeiras semanas que eu estava lá, apareceu na minha sala, teve uma agenda lá, apareceu na sala o Paulo César, que trabalhava lá na Bific. Eu nem conhecia o Paulo César, no fim acabei até ficando bastante amigo dele. Tem até um parente dele que trabalhava no CNPq, onde depois eu fui trabalhar. Mas enfim, ele apareceu na minha sala, ele e uma equipe do Correio, que eu não lembro mais quem era, porque já tem 2 anos, com um pedido. Eu nem sabia o que era a situação financeira do Correio naquele momento. Né? O pedido dele era assim: olha, nós viemos aqui pedir 3 bilhões de reais. Bom, 3 bilhões de reais era maior do que o orçamento do Ministério. Né? Então eu falei, Deus me livre, que problema é esse que vai ter na frente? E de fato, no fim, faz algumas semanas, passou por mim e eu assinei o pedido lá para o Tesouro Nacional devolver 6 bilhões de reais. Né? Não vai receber? Não vai. Mas aí, voltando especificamente ao caso da privatização, veja, todos, sem exceção, todos os presidenciáveis que estão aí com mais ibope, ou seja lá como a gente pode falar isso, todos eles estiveram no Ministério, falaram com o ministro, né? E perguntaram a respeito da saúde dos Correios, como é que está a empresa hoje, né? Todos eles, sem exceção, falando em privatização, né? Veja, a empresa para mim não é privatizável, pelo contrário, a empresa é uma empresa que tem um potencial enorme, é uma empresa que tem um serviço público para o país enorme,
ela tem integração nacional, é diferente a realidade do Brasil da realidade da Europa, da realidade dos Estados Unidos, da realidade da Austrália, completamente diferente, cada um tem a sua peculiaridade. Mas a gente pode ver bons exemplos, pode aproveitar no Brasil. Tudo isso é para quê? Para você desmontar, e aqui eu vou usar a palavra que foi usada bastante aqui, desmonte da empresa. Não, desmontar um discurso. Que discurso? Um discurso de privatização. Que discurso da privatização é esse? E eu pergunto isso para todo mundo onde eu vou, eu pergunto isso como cidadão, né? O que justificaria o Correio ser privatizado? Né? Duas coisas justificariam. Uma é qualidade ruim. Miguel já foi, né? Mas qualidade ruim é um problema, claro. Se você não consegue prestar um serviço de qualidade, o consumidor busca outra alternativa. Primeira coisa, evidente. E segundo, se a empresa dá prejuízo para a nação, se a empresa custa no bolso do contribuinte, isso justifica privatização? De certa forma justifica. Hoje o clamor popular, o que é? Não, privatiza tudo. Eu, pessoalmente, como cidadão, eu não concordo nem com Estado inchado, nem com Estado mínimo. O Estado tem que ser necessário. O Estado tem que ser do tamanho que ele atenda às suas obrigações como Estado, como política pública. Nisso se insere o Correio. Uma empresa enorme, uma empresa com história, uma empresa com reputação. A reputação foi, vamos dizer assim, perdeu um pouco o brilho nos últimos anos? Perdeu. Houve problemas de qualidade? Houve problemas de qualidade. Aquela minha fala numa entrevista que o problema deu pico no Black Friday, sim, deu pico no Black Friday. A empresa tinha como perspectiva de aumento de carga alguma coisa da ordem de 20%. Deu 60% de aumento. Não tinha essa previsão. E qual foi a origem disso? Quando houve aquela nova política comercial em maio do ano passado, essa nova política comercial tinha como objetivo ocupar espaço, o Correio marcar presença. Por quê? Porque o Correio vinha sendo atacado por um monte de concorrentes. No mercado concorrencial, não postal. Postal, esse aí é do Correio mesmo, é um monopólio. Mas no mercado concorrencial, que é o mercado de encomendas, que é o que vai fazer a empresa sobreviver nos próximos anos, hoje já eu já falei no começo da apresentação, 55% da receita é concorrencial, 45% é monopólio. E está crescendo, o monopólio tende a cair. Felizmente, nesse último ano não caiu tanto quanto se imaginava. Então dá para segurar ele mais, melhorar a qualidade dele, garantir uma cacheta de correspondências, de cartas, tem um valor de R$3.000 para o Correio. Não tem encomenda que caiba numa cacheta daquelas que vale R$3.000. Então, o trabalho para se conseguir o mesmo dinheiro para os Correios, a mesma receita para os Correios, no mesmo volume, é muito maior na encomenda. Então, tem que melhorar a qualidade da encomenda. Mas, voltando, então, ao caso específico que eu estava falando, né? O que justificaria a privatização? Queda de qualidade e custo no bolso do contribuinte, que o contribuinte somos todos nós, né? Quem trabalha dentro da empresa e quem está fora da empresa. Então, nesse clamor popular que hoje tudo tem que ser privatizado, todos eles vão usar esse argumento para fazer suas campanhas. É um ano eleitoral, é um ano político, todo mundo vai fazer isso. Só que a empresa, a diretriz da empresa é ficar sólida, tornar-se sustentável. Né? Tornar-se sustentável por quê? Para que os concorrentes não venham a comer o mercado do Correio. Quando houve o pico, então, voltando lá ao Black Friday, né? Quando houve o pico, esse pico foi o quê? Foi vamos dizer, um excesso de sucesso, talvez até, dos preços que estavam muito competitivos, muito não, competitivos, extremamente competitivos. Né? Minha formação é de engenheiro. A primeira visita que eu fiz foi em Curitiba, a segunda foi em Porto Alegre. Em Porto Alegre, para mim, já tinha ficado claro que a quantidade de encomendas que está andando dentro do fluxo operacional da empresa estava grande demais. Aquelas encomendas pneu ou aqueles outros produtos químicos, aquilo tudo, é excesso isso para o Correio? É aquilo que o Correio quer? Não no preço que estava sendo cobrado. Então, houve o pico, muito bem, não estava preparado. As empresas que são contratadas de transporte, por exemplo, chegaram no final do ano, o que elas disseram? Olha, nós vamos rescindir o contrato, problema do Correio, vocês se viram, porque eu vou ganhar 3 vezes mais na concorrência. Falaram isso para o Correio. O que o Correio teve que fazer? Contratar em emergência caminhão. Pagou quanto? Pagou o dobro.
Pagou o dobro. Por quê? Porque o cara que estava contratado preferiu pagar a multa e fazer o serviço para terceiros para ganhar dinheiro. Então, nós, enquanto empresa, aqui eu me insiro, eu falo para todo mundo isso, eu estou Correios, vocês são Correios. Né? Tenha consciência disso plenamente, e eu quero sair da empresa, deixando uma empresa melhor, mais saudável, mais sustentável, que não tenha a ameaça de ser privatizada. Né? Então, voltando ao nosso caso das agências, faz parte do projeto como um todo, sim, melhorar os canais de atendimento. O mundo mudou, o mundo já é outro hoje, cada dia muda mais, tecnologia avança. Nem todo mundo tem tecnologia? Verdade. Vai nos rincões lá do Nordeste, como a senadora falou, de fato, não tem. Eu quando trabalhei lá na Prefeitura de São Paulo, era subprefeito, eu ia em área de risco, não tinha nem saneamento. Dentro da cidade de São Paulo, não tinha saneamento. É assim, essa é a realidade do país, diferente de uma realidade da Europa. É muito fácil quando o pessoal compara o Brasil. Mas eu recebi outro dia um e-mail dizendo assim, mas em Portugal funciona bem. Gente, Portugal, primeiro, né, tem uma realidade muito, apesar de falar português também, tem uma realidade muito diferente do Brasil, tem o tamanho do estado de São Paulo. Qual é o tamanho da população? Qual é a infraestrutura que tem lá? A carga tem que ir para o norte, no meio de Roraima, Rondônia e no Acre, onde tem que chegar de barco, tem que chegar de estrada, leva 7 dias, 5 semanas para chegar a carga lá. É isso, a realidade aqui é essa. Né? O correio tem que estar presente. Aí eu vou responder também houve um questionamento, falou, mas a operação ela é deficitária ou ela deixa de ser deficitária? Sim, é isso mesmo. São Paulo, Minas e Rio é o que bancam a operação inteira no Brasil. Porque a agência que está na ponta, no interior, no rincão do Nordeste, como a senadora bem falou, ela não tem, ali não tem o recurso todo para bancar a operação como um todo. Isso aí tem que ser sustentado por onde? Tem que ser sustentado pelas agências, pelos centros mais rentáveis que possam subsidiar aquilo. É o papel social da empresa. Tem que existir esse papel. Tem que subsidiar. Claro, não tem outro jeito. É subsídio cruzado isso. Né? Funciona assim. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguns. Eu ia pegar um por um, mas eu não sei se vai dar tempo. Não vai dar tempo, né? Deixa eu... Estou fazendo uma geral e eu vou estar aberto para ouvir todo mundo, tá? Se não acabar aqui a discussão, se vocês quiserem levar lá para a empresa também, não tem problema algum. Tá? E deixando bem claro isso, né? Eu sou novo aqui para vocês, né? É importante vocês até conhecerem o que eu penso, como eu acho, o que eu vejo da empresa. Eu tenho procurado isso bem claramente, né? Fazer as coisas da maneira mais transparente possível. Quando foi dito assim que esse estudo ele precisa ser muito bem pensado, ele está sendo muito bem pensado. E por isso que ele está sendo tão bem pensado, está sendo tão revisto, está sendo tão esmiuçado, chegando no detalhe mesmo, tá certo? Por isso que ele era sigiloso. Claro, porque soltar uma informação dessa na empresa, olha a responsabilidade que é deixar essa informação incompleta, né? Fluir em tudo quanto é lugar, chegar completamente torta, enviesada em todos os empregados, uma informação que está incompleta, de um estudo que está inconcluso, tá certo? Não era para chegar, lógico que não era para chegar, por isso que é sigiloso. E é uma empresa séria, Correios é uma empresa séria, uma empresa grande, uma empresa onde as informações estratégicas elas precisam ser tratadas com muito cuidado, com muito carinho, com muito respeito. Respeito à empresa e respeito aos empregados. Vocês tenham plena consciência que eu tenho isso na ponta desta caneta aqui. Tá? Presidente. Pessoal, é inegável que eu acho que o presidente Carlos Roberto Fortaner foi bem na resposta que ele deu. Eu, pelo menos, me passou essa impressão. Claro que esse assunto não encerra aqui, ele foi muito feliz. A minha proposta de encaminhamento, até eu tinha falado já com o José Rivaldo, é que vocês pensassem, talvez até entre essa mesa e alguns que usaram a palavra, ter uma comissão para manter a conversa com ele permanente. Isso é positivo, é bom para todos, fico informados. Se esse encaminhamento for aceito pelo presidente e por vocês, eu entendo que essa audiência pública
cumpriu o seu objetivo. Que nós sabíamos, não é aqui numa audiência pública que você vai esgotar um tema amplo, como essa proposta e toda a realidade da empresa. Mas, de minha parte, a impressão que me passou, presidente, são duas questões positivas dessa reunião, que você me passou. Que você aqui fala, inclusive pelos ministérios, que nós tínhamos convidado, o representante do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação. Aqui você disse que falaria por eles. E realmente está aqui, de que não vai, a sua vontade, naturalmente, sua posição é cidadão, que é contra a privatização, e também a sua posição, pelo que eu entendi, não há intenção de demissão. Isso é importante que fique claro para nós outros. Pois não. Bem, acabei de dizer, eu liguei aí, bom, vamos lá. Ainda com relação à demissão, com relação a 513 agências, que inicialmente era maior, um número maior, eram 700 e tantos. Eu não sei hoje, quanto que está hoje, 400... Não, esse era o número, mas já baixou para 400. Está sendo estudado, veja, nenhuma... Eu tenho uma lista aqui. Deixa ele responder, pessoal. Essa lista que está na minha mão aqui, ela ainda é uma parte do projeto, não é nem conclusivo isso aqui. Aqui tem uma série, é parte daquilo que a gente mostrou, daquele exemplo no começo, do estudo, como ele é feito, a parte qualitativa. Um monte dessa gente aqui está caindo fora da lista, tá certo? E outra coisa importantíssima, eu sou uma pessoa assim, muito legalista, né? Então, a janela de demissão tem período eleitoral. Gente, ninguém na empresa vai demitir ninguém no período eleitoral. Isso não existe. É ilegal fazer isso. Ninguém na empresa vai fazer isso. Se alguém fizer, eu como presidente não deixo. Essa caneta aqui não vai deixar. É isso. Não é possível fazer isso. No limite, lá na frente, em 2021, 2022... Pode ter demissão, né, nesse projeto como um todo? Sim, é inegável que possa ter. Eu tenho que falar isso, não vou mentir para ninguém aqui. Tem que ser transparente. Pode ter? Pode. Mas o projeto de se ampliar a rede de atendimento, ainda que com isso conte também com franqueados, sim. Aqui depois eu tenho que fazer um parênteses da parte dos franqueados. Ainda que tenha franqueados, é aumento da rede, gente, não é diminuição. Né? Até foi ontem ainda conversei com o secretário Fernando Soares, lá do Planejamento, porque isso também está passando no Planejamento, vai passar em outros ministérios, vai passar em TCU, vai passar em tudo que é lugar, tá certo? Dizendo exatamente o seguinte: não adianta fechar uma agência, desativar uma agência, suprimir uma agência, seja lá que nome a gente queira dar, né? Não adianta fazer isso se isso implicar em desassistir a população. Tá? Vocês tenham consciência que eu, apesar de ter cara de alemão, ter nome de alemão, nome é difícil de falar, e minha família veio da Alemanha no início do século passado, tá? Sou brasileiro como vocês. Na porta da minha casa tem uma bandeira do Brasil, da mesma forma que vocês têm a bandeira no ombro. Eu respeito o país, eu dou valor pelo país, dou valor pela empresa. A empresa, para mim, ela é um patrimônio do país, né? Então, não privatiza, não fecha sem desassistir, não fecha se desassistir a população, não vai fechar. Qualquer fechamento, ele prevê o quê? Prevê outros canais de atendimento. Quando a gente viu naqueles primeiros slides que eu mostrei, quando a gente viu ali, ampliava o atendimento. Outros canais mais enxutos. Por quê? O que a gente fala canais mais enxutos? Não justifica a gente ter a empresa sem que ela consiga, no mínimo, pagar o salário dos empregados. Em primeiro lugar. Né? E se a empresa está quebrada, que não consegue pagar o salário dos empregados, coisas precisam ser feitas. Projetos precisam ser tomados, medidas precisam ser tomadas. Projetos têm que ser iniciados, no sentido de deixar a empresa sólida, deixar a empresa robusta, deixar a empresa líder do mercado, como de fato ela é, tá certo? Mas deixar a empresa longe das ameaças dos concorrentes. Então eu diria o seguinte, né? Eu anotei um monte de perguntas aqui. Pretendo, a partir dessas perguntas, fazer um comunicado, alguma coisa assim, um didático, explicativo, tá? Até para a gente tornar público isso aqui, porque eu estou vendo que são dúvidas que surgem do que saiu no jornal. Não era para ter saído no jornal porque não estava pronto, né? Mas essas dúvidas a gente consegue esclarecer e tornar... Não tem nada melhor do que transparência. Presidente, o motivo dessa reunião foi 2 pontos principais, e que aqui centralizou o debate. Privatização
e 5 mil demissões. Vossa Excelência está afirmando que pela sua caneta não passará, não haverão essas 5 mil demissões e nem a privatização. Vossa Excelência, no máximo, aí sinalizou sim, que algumas agências, se uma for colada à outra, poderão ser unificadas usando o mesmo prédio. Não significa demissão de funcionário, é isso. Especificamente, neste ano, nenhuma demissão mesmo. Entendi. Claro, tá certo? Nem pode. Calma, Primeiro porque é ilegal. Primeiro Calma, porque é pessoal. ilegal. Primeiro Vamos que é legal. avançar aqui, pessoal. Aí fica parecendo assim, eu estou dizendo isso só para, então, ano que vem demite tudo? Não é isso. O estudo vai avançar, vai ser discutido. A hora que esse estudo estiver pronto, vai ser aberto para os empregados também, vai ser discutido com os empregados. Demissão não significa demissão na ponta. Antes da demissão tem a realocação, tem a cessão para outros órgãos públicos, tem PDI, quer dizer, tem uma série de etapas que precisam necessariamente ser cumpridas, é a lei também, tem que ser cumprido, e eu acho que em respeito ao empregado tem que cumprir mesmo, e eu sou o primeiro a zelar para que tudo isso seja cumprido, tá certo? E na minha percepção, se a empresa cresce, se a empresa se torna mais sólida, ela nem vai precisar, talvez ela precise até contratar. Provavelmente ela vai precisar contratar. O meu objetivo pessoal é que a empresa seja sólida, que ela cresça, que ela não precise demitir, que ela precise contratar. Hoje a empresa está difícil? Está bem, passando por uma dificuldade muito grande. Como eu falei, 100 a 130 milhões de reais de prejuízo todo mês. Lucro contábil no ano passado. A gente tem que aplaudir isso. Graças a Deus deu lucro contábil. Se tivesse dado prejuízo no balanço do ano passado, a empresa não podia fazer licitação pública. Se ela não pode fazer licitação pública, ela não pode prestar diversos serviços públicos, inclusive. Tá certo? E se o patrimônio líquido fosse negativo, existisse isso do patrimônio líquido ser negativo, né? Se ele fosse negativo, a empresa tinha que devolver no dia seguinte o dinheiro para o Banco do Brasil que está emprestado. Quebrava a empresa. Tudo bem. Eu vou encaminhar da seguinte forma, e eu peço que os representantes dos trabalhadores, que vão falar agora em seguida, se concordarem com essa proposta, que essas 4 pessoas do plenário que usaram a palavra e com muito conteúdo, percebi que conhecem também o problema. E essa mesa seguiu uma comissão provisória para continuar dialogando. Sem prejuízo, claro, depois vocês, soberanamente, acharem um caminho de mais entendimento. Eu vou, de novo, reafirmar o meu ponto de vista. Não vai haver privatização pela vontade do presidente. 1. 2. Oxalá que com essa comissão de acompanhamento, de discussão, que é o papel das entidades, né, de interagir no momento de crise, né, que a gente contribua para que a empresa cresça, melhore a qualidade de atendimento e possa contratar mais funcionários, inclusive. Isso, para mim, não, é isso mesmo. Nós estamos aqui falando manter a linha de ampliar o número de funcionários. Consequentemente, não haveria necessidade de demissão. Então, eu vou começar, para deixar que o que começou termine. Começa com Jovan Sardinha da Costa, secretário-geral do Sindicato de Trabalhadores em Correios e Telégrafos do DF. Aí é 5 minutos para fazer esse fechamento final. Não é mais sequer nós está advogando cada um a sua posição específica, né? Aqui é nós ir para o encaminhamento e que daqui para frente a gente possa melhorar a vida dos trabalhadores e dos Correios, que quem ganha com isso é toda a sociedade brasileira. Por favor, seus 5 minutos com as considerações finais, senhor Jovan. Eu agradeço que